palavra do Senhor, Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 17. A palavra de Deus nos diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para praticarem avidamente toda a sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, visto que o ouvistes, e como é verdade em Jesus, nele fostes ensinados, a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-nos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do novo homem, criado segundo Deus, da justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E quando fordes provocados a ira, não pequem. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para a edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação, cólera, toda palavra pesada, injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Senhor, nós te damos graças por essa hora. Hora que tu nos permites, Senhor, estarmos em tua presença. Hora que nos dás o privilégio de abrirmos a tua palavra e sermos instruídos por essa palavra. Queremos, ó Deus, de forma sincera, vivermos uma vida que seja agradável a Ti. Queremos viver uma vida piedosa, que considere a Tua presença em todas as coisas do nosso modo de viver. Por isso pedimos que a Tua palavra nos dê a instrução necessária para corrigir, consertar aquilo que em nossos corações estejamos distantes de Ti. Dá-nos essa palavra, nós te pedimos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Ter uma vida agradável a Deus não é uma tarefa fácil. Só é possível para convertidos, isso aqui é um fato. Pessoas não convertidas ouvem as palavras que temos meditado desde o dia 31 de dezembro, se escandalizam. Elas ouvem essas palavras e dizem: isso é coisa de gente muito radical. E não é fácil. Mas nós temos procurado entender, irmãos, nesses anos todos que temos caminhado juntos, uma vida que seja agradável a Deus. E nesse ano o nosso desafio é compreendermos o que é ter uma vida que espelhe Cristo Jesus, que reflita Cristo Jesus. Porque, como disse o apóstolo Paulo nesse texto, já temos lido várias vezes isso, nós tínhamos uma vida antes sem Cristo.
E muitas coisas que nós faríamos seriam normais para aquela vida, mas já não podem ser normais para nós cristãos. Paulo nos disse que nós temos que despojar o velho homem, renovar a mente, vestir uma roupa nova. Ou seja, tem que ter uma nova roupagem, tem que ter uma nova forma de viver. E nós vamos vendo que Paulo está mostrando isso de uma forma muito prática para nós. Antes era normal mentir, não pode mais ser normal mentir. Antes era normal ficarmos irados, não pode ser normal mais para a gente. Antes era normal roubarmos ou trabalharmos para nos satisfazermos, também já não é mais normal. E o último ponto que nós vimos, antes era normal a gente falar o que quisesse, a boca é minha, fala o que eu quero. E agora em Cristo a gente está entendendo que a boca não é nossa, a linguagem não é nossa, e quando não a usamos para edificação, nós somos ladrões da glória de Deus na forma de falar. Agora Paulo coloca um ponto bem duro e bem difícil. Eu quero que você observe quando Paulo diz, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Para você entender o que Paulo está falando, você precisa voltar ao versículo 17. Ele havia dito: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Uma das coisas muito comuns para uma pessoa não convertida é viver a vida como ela quiser. Ela vive do jeito que lhe dá prazer. Ela vive do jeito que ela se sente bem. Eu estou me sentindo bem? Então está jóia. A gente até aprendeu, uma fórmula espiritual bem interessante, coloca-se espiritual aí entre aspas. E se você tiver em dúvida de algo que você vai fazer, você está inseguro de algo que você vai fazer após orar, o seu coração sentir paz, é porque Deus está nesse negócio, então faça. A gente aprendeu a se sentir bem. Até nas respostas de oração, a resposta de oração que Deus tem que me dar, eu tenho que me sentir bem. Isso aqui é a vida de um não convertido. O não convertido, ele adora se sentir bem, e então ele vive do jeito dele. Ele não tem em consideração um ponto: agradar a Deus. Ele não tem isso em mente. Ele não quer saber se aquilo que ele está fazendo, que ele está vivendo, se isso agrada ao Senhor. Ele não quer saber se a resposta que ele está dando à vida, se a resposta que ele está dando aos seus problemas, agrada ao Senhor. E na verdade, talvez a coisa seja um pouquinho pior. Às vezes até ele sabe o que agrada ao Senhor, mas ele decide ofender a si mesmo ao Senhor. É desse ponto que Paulo começa a descrever um problema sério que nós precisamos considerar na nossa vida. Quando Paulo diz: não entristeçais
entristeçais o Espírito de Deus. A ideia aqui é mal entendida por nós. Porque como ocidentais, a gente pensa em entristecimento como alguém coitadinho que foi simplesmente ofendido, ele está lá no canto recluso. E tem muito crente que acha que o Espírito Santo fica choramingando porque você está cometendo pecado contra o Senhor. Não é nenhuma dessas ideias. Paulo tirou isso aqui de Isaías 63, versículo 10. É lá que você vai entender o que significa entristecer o Espírito Santo. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, para você entender esse ponto. E não ficar achando que o Espírito Santo é um coitadinho que fica lá choramingando pelas besteiras que você está fazendo. Isaías 63:10, a palavra de Deus diz assim: mas ele está se referindo aqui a Israel, ao povo de Deus. Eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Foi então que ele se transformou em seu inimigo e guerreou contra eles. A partir de amanhã eu vou dar um curso aqui na igreja sobre os salmos, onde eu vou ter que explicar como é que você interpreta algumas coisas da chamada poesia hebraica. A poesia hebraica ela é constituída do que nós chamamos de paralelismos. São linhas que vão se desenvolvendo entre si. E esse texto de Isaías ele está construído debaixo de um paralelismo. Quando ele diz, eles se rebelaram e magoaram, o paralelismo seguinte é, e então eu me tornei inimigo e guerreei contra eles. Qual é a ideia de magoar? É de ofender um pacto que foi estabelecido. É essa a primeira ideia. Quando Paulo está dizendo, não entristeça o Espírito Santo, a primeira ideia dele é, não quebre o pacto que você fez com o Senhor. Entristecer aqui se refere a um ato de traição. Você um dia esteve diante do Senhor e fez uma aliança com o Senhor, de ter uma vida agradável aos olhos de Deus e viver para Deus. Agora olhe para a forma como você está vivendo. Olhe para a sua conduta. Olhe para o seu comportamento. Olhe para as suas palavras, olhe para os seus pensamentos e veja de que forma você tem se mantido fiel ao pacto que você fez com o Senhor. E então quando você começar a perceber a sua atitude, talvez você comece a entender o que significa entristecer o Espírito Santo. Provocar a traição de um pacto que um dia foi selado. Você está entendendo agora o problema? O ímpio, ele não tem essa preocupação. Ele quer viver para a satisfação dele, ele quer se regozijar nele mesmo, ele quer que as pessoas façam com que ele se sinta bem, ele não quer fazer renúncias. Ele quer estar bem. Mas quem está no Senhor, um dia fez um pacto com o Senhor, de viver para o Senhor, de amar ao Senhor sobre todas as coisas. E então é incompreensível quando crentes, pessoas que se dizem aliançadas com o Senhor, decidem agir de forma pecaminosa. Não dá para entender. Eu sei que o meu comportamento
decido fazer, eu decido falar. E então eu me tornei um adúltero do pacto que eu tenho com o Senhor. Em Isaías, isso é um pouco mais forte. Eu quero que, se você fechou, volte lá. Porque o contexto desse poema que aparece em Isaías é um pouquinho mais forte. Ele começa no versículo 7. Após o Senhor mostrar o juízo dele contra os povos. E no versículo 7 ele diz: celebrarei as graças do Senhor, os louvores do Senhor, por tudo o que o Senhor fez por nós, por sua grande bondade para com a casa de Israel, pelo que fez na sua compaixão, segundo a grandeza do seu amor. Com efeito, ele disse, sem dúvida, eles são meu povo, filhos que não me trairão. Assim, ele se fez seu Salvador. Em todas as suas agruras, ele não foi mensageiro ou anjo, mas foi a própria face que os salvou. No seu amor e na sua misericórdia, ele mesmo os resgatou, ergueu-os e carregou-os durante todo o tempo passado. Mas eles se rebelaram. Só pode ofender o Espírito Santo quem um dia fez uma aliança com ele. E tendo feito a aliança, ignorou tudo o que Deus fez pela sua vida. Estou lendo um livro de Os Guinness, muito interessante. Não é uma leitura, como eu diria, muito fácil. É um pouco cansativa até a leitura, mas muito profunda. O livro chamado Encontrando Deus em Meio às Dúvidas. E Os Guinness analisa 7 raízes da dúvida do relacionamento com Deus. E uma delas ele diz é a ingratidão. Um dia nós fomos alcançados na nossa desgraça pessoal. Um dia o Senhor Deus nos acolheu na nossa pecaminosidade. Um dia Ele nos recebeu a despeito de toda a vida que levamos, a despeito de tudo que fizemos contra Ele e a sua vontade. Ele nos recebeu a despeito de tantas pessoas que machucamos e magoamos. E Ele nos perdoou. E então esse primeiro momento é como lembra o profeta Isaías. Ele diz, eu celebrarei o Senhor. Nós saímos celebrando e dizendo, Deus, obrigado pelo que fizeste na nossa vida. Obrigado pela libertação, pela salvação, pelo perdão, pela reconciliação. Obrigado pelo que o Senhor fez. E éramos filhos eufóricos. Mas com o tempo nós fomos esquecendo o que o Senhor fez. Fomos deixando morrer a lembrança no nosso coração de quem Deus foi para nós. Então o nosso coração começou a entrar em dúvida se precisava de tudo aquilo realmente. Se era necessário realmente manter aquelas posições firmes contra pecado, contra comportamentos errados. E de repente a gente se viu praticando coisas de novo que havíamos abandonado. Como diz Os Guinness, o coração se encheu da dúvida contra Deus. E o resultado direto disso, uma rebeldia que começa a aparecer contra Deus de novo. E essa rebeldia então começa
está dentro de nós essa ofensa ao Espírito Santo. É interessante que muitos crentes não se dão conta disso. Eles permitem viver novamente como ímpios. A grande questão é que quando crentes entendem isso, eles se arrependem. Quando falsos crentes ouvem isso, eles se revoltam mais ainda. E eles saem de um culto como esse, não decididos a mudar o seu comportamento e terem uma vida agradável ao Senhor. Eles saem de um culto e após uma pregação como essa, dispostos a continuarem no pecado que vivem. Somente aqueles que são de Cristo ouvem a sua voz e se arrependem. Os que não são de Cristo ouvem a sua voz e se afastam. Por isso o chamado de Paulo: não entristeça o Espírito Santo. Não é porque ele vai ficar como um coitadinho chorando, mas porque você provocou a ira dele contra a sua vida. Qual é a parte B do profeta Isaías? Por isso ele se tornou o seu inimigo. Quando o Espírito Santo é ofendido, entristecido, ele não fica chorando. Ele se levanta contra você. Ele se torna diretamente o seu inimigo. E o que o profeta completa dizendo? Que o Espírito Santo não somente se tornou inimigo, mas passou a guerrear contra a sua vida. Eu acho que agora você precisa pensar seriamente sobre isso. Você um dia foi chamado para viver as experiências de Deus na sua vida, de uma vida agradável ao Senhor. Você foi chamado a viver piedosamente de forma agradável a Deus. E Ele te deu o Espírito Santo para tornar isso possível. Porque você nunca vai conseguir viver por você mesmo uma vida agradável a Deus. Santificação não é uma questão das minhas forças. Santificação é graça de Deus também. Se não houver graça de Deus, eu não tenho disposição para me santificar. Gostaria muito que vocês lessem um livro que deve estar chegando essa semana, na segunda, chamado Graça que Transforma, sobre essa questão da graça na santificação. Dr. Jerry Riggs. Deus nos deu o Espírito Santo para nos santificar. É por isso que na nossa conversão Ele vem habitar em nós. Não tem esse papo de segunda bênção, de batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Batismo com o Espírito Santo é a presença dEle, ou a presença dEle em mim, na minha conversão. É quando eu aceito a Cristo, Ele vem habitar em mim, e então Ele me enche do Espírito, porque sem o Espírito eu não conseguiria viver um minuto depois da minha salvação. Eu voltaria ao pecado. Então me é dado o Espírito Santo para que eu possa viver de forma agradável. Por isso Paulo diz: olha, dentro de vocês vão continuar lutando desejos, porque a carne, ela vai guerrear contra o Espírito. O Espírito Santo que Ele fez habitar em vocês. E é esse Espírito que vai dar poder a vocês para vencerem o pecado. É esse Espírito que vai dar poder ao seu coração, à sua vida, para rejeitar o pecado, amar a Deus, amar a palavra dEle, amar
medida que você começa a viver para você de novo, você rejeita o Espírito, não o ofende. E o mesmo Espírito, que antes era poder de Deus para a tua vida, se torna teu inimigo para a tua condenação. Quero que você pense em um caso específico desse. Hebreus 6. Paulo menciona irmãos que estavam naquela igreja. Perdão, Paulo não. O escritor de Hebreus não foi Paulo. O escritor de Hebreus menciona irmãos que estavam naquela igreja e que tinham experimentado coisas fantásticas. 6,4 ele diz: de fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e não obstante decaíram, é impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque da sua parte crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Você entendeu qual é o problema? É impossível pessoas que um dia experimentaram bênçãos celestiais por meio do Espírito Santo sejam renovados. Por quê? Porque o Espírito Santo se tornou agora não o poder de Deus para conduzir a sua vida em graça, mas porque o Espírito Santo se tornou para essa pessoa inimigo, que guerreia contra a vida dessa pessoa. Só um detalhe, nós não é o propósito do sermão. Hebreus 6 não fala de gente convertida. Ele fala de gente que está na igreja, de gente que experimenta coisas maravilhosas na igreja, até dons do Espírito. Tem muita gente que acha que dons do Espírito é coisa só de crente. Não, eu vou te recomendar ler o meu livro sobre dons espirituais, para você não pensar nessa besteira. Dons espirituais são dados independentemente de conversão. Então leia depois meu livro sobre esse assunto. Então o fato das pessoas terem dons não significa que são salvas. O fato de elas terem recebido experiências espetaculares não significa que são salvas. Significa que elas viram tudo isso, experimentaram tudo isso e rejeitaram em algum momento. E então o que aconteceu com essas pessoas? Elas se tornaram inimigas do Espírito Santo. Por isso Paulo está dizendo: não entristeça o Espírito Santo. É por isso que em todos esses outros domingos eu vinha traduzindo esse versículo, muitos devem ter percebido. E não provoquem a ira do Espírito Santo, porque essa é a ideia do entristecer. O entristecer no semitismo hebraico era a ideia de provocar a ira do outro. É provocar a ira pela ofensa cometida. E Paulo agora diz: irmãos, esse será o grande desafio na vida de vocês. Porque diariamente nós vamos levantar e nós vamos nos deparar com inúmeras situações do dia a dia em que teremos a oportunidade de agradarmos ao Espírito ou ofendermos o Espírito.
como você responderá. Que resposta você dará? Só que Paulo acrescenta uma coisa importante. Temos lá o texto de Efésios. E agora, entendendo isso que falei, continuo com a tradução que fiz. E não provoquem a ira do Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados. Capítulo 1 de Efésios, Paulo havia mencionado isso. Eu quero que você olhe comigo. A partir do versículo 13, ele vem falando da obra salvífica, de todo o planejamento salvífico de Deus na eternidade, da vida dos eleitos. E então, versículo 11 em diante, ele diz: nele, Jesus, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que já antes de vós esperamos em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. O que foi que selou o pacto com o Espírito? Por que Paulo diz agora, no capítulo 4, que nós fomos selados pelo Espírito? Porque um dia nós recebemos a palavra. É a palavra que estabelece o selo do Espírito Santo em nós. Por quê? Uma questão simples, irmão. Quem foi que revelou essa palavra na economia trinitária? Quem é o responsável das Escrituras Sagradas? Quem é o autor da Bíblia? Não é o Pai. Não é o Filho. O responsável pela revelação da palavra a nós é o Espírito Santo. A ele coube a missão trinitária de revelar a palavra. E então, quando você aceita de fato a palavra, você fez uma aliança com ele, você está selado com ele. Como é que você quebra a aliança? Rejeite a palavra. Passe a aceitar outras vozes na sua vida. Passe a aceitar outras verdades na sua vida. E então o selo foi quebrado. Entenda uma coisa muito importante. Não salvos, quando provocam a ira do Espírito, o tem como inimigo. E eles nunca saberão da verdade, porque o Espírito guerreia contra eles para que não entendam. Os salvos, quando desobedecem a palavra e quebram o selo, eles ganham o Espírito Santo como inimigo. Porém, como salvos não podem perder salvação, eles terão que curtir duras penas por desobedecerem a palavra. Então eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se você é salvo. Não sei. E entenda, eu não ponho a mão no fogo por nenhuma pessoa que me diz que é salvo. Eu quero que você entenda um pouquinho mais o que eu estou dizendo. Eu não ponho a mão no fogo pela salvação da minha esposa.
Eu só posso pôr a mão no fogo pela minha salvação. Somente eu sei se Cristo está em mim ou não. Então, por isso eu estou dizendo, eu não sei qual é a sua situação. Não sei nem se o pastor Tiago é salvo. Vocês estão entendendo a seriedade do que eu estou falando? Somente ele pode me dizer isso. E eu vou chamá-lo de irmão porque ele me diz que é, então eu quero acreditar que ele me fale a verdade. Mas ele pode estar mentindo. Da mesma forma que eu espero que você não acredite que eu seja salvo, porque simplesmente eu te disse isso. Você também não pode atestar a minha salvação. E é tolice quem acredita que seu pastor é salvo, porque você não sabe realmente isso. Agora nós vemos sinais de conversão. E um desses sinais da conversão é o selo da palavra em nós. Nós estamos comprometidos em obedecer a palavra que o Espírito Santo nos revelou. E nós amamos essa palavra porque é a palavra dele. E então quando eu rejeito essa palavra, opa, eu o trouxe para meu inimigo. O problema de salvos é que salvos, quando se rebelam, a ira do Espírito Santo se levanta para abatê-los, a fim de que não se percam. É só essa a diferença. Aquele que acha que é salvo e quer viver na vida do pecado, ele tem o Espírito Santo como seu inimigo, e esse mesmo Espírito diz: se perca, vá para o inferno, se lasque, faça o que você quer. Salvos? Isso é? Vou dar um trato em você, rapaz. E aí ele nos pega e nos arrebenta todo. Simplesmente para a gente não perder a salvação. Então entenda, eu não sei qual é a tua situação, eu não sei se você é salvo. Se você é salvo e está fazendo besteira, amém, porque o Espírito Santo vai te pegar e vai te arrebentar tudo, e ele vai moer você todinho, até que você volte ao Senhor de fato arrependido. E sabe o que é duro? É que quando eu ver o Espírito Santo fazendo isso com você, eu vou ter que dizer: Senhor, obrigado, quebra mesmo, arrebenta essa pessoa mesmo. Sinceramente, eu não vou sentir dó de você. Agora, se você não é salvo, é o seu caminho. Ter o Espírito Santo como seu inimigo, que vai te manter cego para a verdade, para que você chegue à condenação mesmo. O que evidencia a salvação? Quanto você ama a palavra de Deus e está disposto a obedecer. Quando eu começo a ouvir crente dizendo: ah, mas essa é a sua interpretação. Ok, eu tenho uma séria desconfiança de que você não ama a palavra. Você ama aquilo que é conveniente a você. Crentes, quando têm dúvidas sobre o que o outro está dizendo, eles não dizem: esta é a sua palavra. Eles costumam dizer: pastor, eu preciso examinar melhor essa questão. Eu preciso me certificar de que essa é a verdade. Você entende a diferença? Quem ama o Senhor quer se certificar de que a palavra é verdadeira, porque tem o Espírito Santo nele e ele não quer lutar contra o Espírito, porque tem o Espírito Santo nele e não quer a ira do Espírito Santo contra ele, porque foi a palavra que selou o Espírito Santo na vida dessa pessoa. O Evangelho não é um evangelho de conveniência.
O Evangelho não é o Evangelho do que eu quero acreditar ou não. O Evangelho é o Evangelho da verdade, onde os homens são chamados a obedecerem, porque é a verdade de Deus por meio do seu Espírito. Nós não fomos selados pelo Espírito Santo com dom de línguas, mas com a palavra. É por isso que eu encontro um monte de gente que diz que tem dom de língua, cheio do Shibalacaia, canta Labassúria Anderrá, e a vida dessas pessoas é uma desgraça moralmente. É uma vida marcada por desobediências espirituais, desobediência à palavra de Deus, e a despeito disso, estão lá cheios do fogo do Espírito. Sabe que Espírito? Deve ser um espírito de porco. Porque se fosse o Espírito de Deus, teria a palavra como centro da obediência. Percebam o que Paulo está dizendo: não provoque a ira do Espírito Santo, no qual vocês foram selados. Só que ele acrescenta uma outra questão ainda na frase: pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Eu fui selado para quando, irmãos? Para revelar no dia da redenção, no dia do juízo de Deus, no dia do juízo do Senhor Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo em mim. Quem é que vai me conduzir a Cristo no meu juízo? Deixa eu tentar te ajudar a entender isso. Pensa numa cerimônia de casamento. Diz a etiqueta que a noiva, ela entra acompanhada do pai. Isso que é o que diz a etiqueta. E o noivo fica à frente, aguardando o momento em que o pai entra com a sua princesa, sua filha, vai entregar, porque vai entregar a princesinha na mão do Shurek. Mulheres, só não virem Fiona. Essa é a etiqueta. No dia do juízo é a mesma coisa. O Senhor virá, e quem te acompanhará na hora do juízo? É isso que Paulo está dizendo com o dia da redenção. O selo do Espírito Santo será revelado de fato no dia do juízo, porque é o Espírito Santo que há de me apresentar diante de Cristo Jesus, para testemunhar o selo da palavra que está em mim. Naquele dia muitos irão ao encontro de Cristo sem a presença do Espírito. Eles não serão entregues a Cristo pelo Espírito, como o pai faz com a filha na mão do noivo. Porque eles acumularam apenas a ira do Espírito Santo contra as suas vidas. E em vez de eles terem o Espírito como aquele que apresenta e entrega, eles terão o Espírito Santo como o acusador do tribunal contra a sua vida. Você está entendendo a seriedade disso? Na hora da sua morte, quem vai te apresentar a Cristo? E na hora do juízo, quem estará com você?
Por isso nós precisamos pensar bem a maneira como temos vivido. Porque todas as vezes que decidimos viver em pecado, nós temos o Espírito Santo contra nós. A ira dele contra nós. Não provoquem a ira do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ficar chorando porque você o ofendeu. O Espírito Santo não é sentimentaloide. Ele não usa lencinhos para enxugar lágrimas. Aqueles que o ofendem provocam a ira dele e se tornam inimigos dele. E em vez de ter o favor dele para que a sua vida seja nova, tem a guerra que ele estabelece para quebrar a sua vida. Então eu não posso terminar esse sermão sem de novo lhe perguntar: você tem certeza que você é salvo? Se você é salvo, você ama a palavra. Porque o Espírito Santo está selado em ti pela palavra. Se você é salvo, você quer viver uma vida de acordo com a palavra que o Espírito Santo revelou. Ainda que não seja fácil. Mas você está convencido de que é o melhor caminho. Ainda que seu coração não queira. Mas você está convencido que é o melhor caminho. A gente nunca deveria fazer as coisas porque a gente quer fazer ou porque gosta de fazer, mas porque é certo e agrada a Deus. Você tem certeza da sua salvação? Se você tem certeza, tome cuidado para que, em vez de ter um aliado na sua caminhada, você não traga o Espírito Santo como seu inimigo nesse processo. Se não é salvo, arrependa-se. Esse continua sendo o caminho de Deus para quem quer desfrutar da bênção da salvação. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. E se isso for realmente sincero, se o Espírito Santo estiver movendo o seu coração a isso, você teve um aliado nessa caminhada. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu tens nos dado o entendimento dessas verdades. Para aqueles que Te amam, uma palavra como essa de exortação é conforto, porque traz a certeza de que temos o Teu Espírito como o nosso aliado, mesmo nas nossas fraquezas, para nos ajudar a sair dessas fraquezas e vivermos de forma piedosa diante de Ti. Apenas ajuda-nos a termos com clareza a Tua palavra, para obedecermos a Tua voz em todas as coisas. Santifica, ó Espírito Santo, o nosso coração, para que Te amemos e tenhamos o desejo de obedecer a Tua voz revelada nas Escrituras. Não nos permite sermos guiados por falsas vozes de profecias, falsas vozes de revelações. Não nos permite sermos guiados por vozes do nosso medo, do nosso próprio coração. Ajuda-nos a termos um coração totalmente na Tua palavra. E se for do Teu agrado, nessa noite, salvar aqueles que se perdem, pedimos que use essa palavra para converter os corações dos que estão perdidos, em nome de Jesus.